Sacanagem é comprovada contra o São Paulo. Vamos falar sobre isso? Tem notícia pra gente falar também sobre o Lucas. Volta amanhã da Libertadores, Gabriel. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do nosso querido Tricolor Paulista. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Ontem o São Paulo se reapresentou aí na segunda-feira no CT da Barra Funda, né? Após vencer o Santos no Domingo, a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Só que agora o foco é total de volta a Copa Conmebol Libertadores. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, ontem, e deu início à preparação para o jogo contra o Libertad do Paraguai em Assunção. Tá, o Libertad que é o líder do grupo, né? O São Paulo aí tem uma vitória, o empate na Libertadores, os caras venceram os dois. Então amanhã, irmão, é vitória ou pelo menos um empatezinho. O que não pode é perder, né? Porque eles têm 6 pontos, venceram os dois, se vencer o São Paulo vai para 9. E a gente fica com 4. Entendeu? Então amanhã, irmão, não pode perder esse jogo de forma alguma. Entendeu? Porque se perder, fica completamente improvável a gente conseguir buscar o primeiro lugar aí do grupo. O São Paulo treina na capital na manhã desta terça-feira, hoje, e depois viaja em voo fretado para Assunção. Tá? Então, o São Paulo se apresentou ontem, fez mais um regenerativo ali para poder recuperar ali os jogadores, recuperar a parte física, e hoje sim realmente vai ter um treino, né, com todo mundo ali à disposição, e depois já tem viagem. É basicamente um treino aí para o jogo contra o Libertad amanhã em Assunção, tá? Jogo importantíssimo aí para o time do São Paulo, tanto que o São Paulo no jogo contra o Santos, né, deixou a Arboleda de fora, né, deu uma poupada ali nele, que ele vinha com a sobrecarga. O Alan Franco também acabou ficando fora, entendeu? O Luciano nem sequer entrou no segundo tempo, né? Geralmente ele é titular, quando ele não entra na segunda etapa, jogou muito mal contra o Botafogo, né? E contra o Santos acabou que nem entrou. Vamos ver se ele vai começar contra o Libertad amanhã ou não, né? Mas teve alguns jogadores que ficaram fora e que vão voltar amanhã, né? Pelo menos a dupla zaga titular volta aí amanhã contra o Libertad, tá bom? Falando de jogo contra o Libertad amanhã, tá? A Conmebol já divulgou a escala de arbitragem para esse jogo. O chileno Cristian Garay apita Libertad e São Paulo nesta quarta-feira. O também chileno Rodrigo Carvajal será aí o VAR, tá? Que vai estar aí na cabine do VAR, tá? Os dois são chilenos, tanto o Rodrigo Carvajal, tanto o Cristian Garay, que é o árbitro do campo. Então vamos ter uma arbitragem chilena para o jogo de amanhã contra a equipe do Libertad, tá bom? Segundo o SofaScore, o André Silva é o segundo jogador no Brasil que menos precisa de minutos para participar de um gol. Nessa temporada, o centroavante já tem 7 gols em 19 partidas. Tá? Se você for olhar aí, ele em média ele precisa de mais ou menos 98 minutos para participar de um gol. Tá? É uma das melhores médias aí, entendeu? Que tem no futebol brasileiro, tanto que ele é o segundo jogador que menos precisa de minutos para participar de um gol aí. Ele tá muito bem, a temporada dele é muito boa, e tem uma parte da torcida do São Paulo que pedia que ele virasse titular, que ele jogasse no lugar do Caleri, porque o Caleri vem mal há muito tempo, né, cara? Não é de agora que o Caleri vem mal, e o André Silva era o artilheiro do São Paulo, ainda, né, mas ele já era artilheiro do São Paulo no ano, mesmo sendo reserva, e agora, rapaz, vai ser um momento aí, como é que eu posso falar? Pro André Silva se comprovar bem, pra gente saber o que ele é. Se ele tem condição realmente de ser o titular, o camisa 9 do São Paulo, ou se realmente ele é apenas um bom reserva, porque agora não tem Caleri, meu velho. Caleri só se voltar lá no finalzinho da temporada, entendeu? A tendência é que nem volte. E o São Paulo vai buscar assim um novo centroavante, só que o novo centroavante que deve chegar é só na janela do meio do ano. Então tem muito jogo até a janela do meio do ano, então pelo menos até o meio do ano, o camisa 9, o cara do São Paulo, vai ser o André Silva. Agora que a gente vai ver realmente se ele tem culhão mesmo para ser o 9 titular do time, ou se realmente ele é só um bom reserva ali, tá tudo certo. Agora é a hora da verdade aí, enquanto o Botafogo ele deu show dele, e domingo também deu show dele, entendeu? Então, torço muito para ele aí, gosto bastante dele, acho muito bom jogador, e chegou o momento dele, cara. Isso aqui vai ser o principal momento dele aí pelo São Paulo, porque agora não tem Caleri mais. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas tem também o Rian. Tem o Rian, mas, assim, ninguém espera que o Rian vai ser titular do São Paulo agora, entendeu? Conhecendo o Zubeldia, o jeito dele, é muito óbvio que o Rian vai continuar sendo reserva.
entendeu? Óbvio que vai ter jogo que o Rian vai jogar, vai, porque o André Silva não vai jogar todos os jogos, entendeu? Vai ter jogo. Quem sabe contra o Ceará no final de semana, o Rian entre, entendeu? Mas como titular não tem nem debate não, porque o André Silva tá fazendo os gols dele, é o artilheiro do time, e o Zubeldia, né, tem um pouco, sempre teve cautela com as categorias de base aí do São Paulo. Eu acho que o André Silva ser titular do time, mesmo se o André Silva não estivesse bem, entendeu? Mesmo se ele estivesse fazendo gol, acho que o André ia ser titular. Com o André fazendo gol, esquece, tá? Esquece aí. Mas o bom disso tudo, né, que o Rian vai ganhar as oportunidades dele, vai ter os minutos, porque o André não vai jogar todos os jogos, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. E já tem mais ou menos uma semana aí, tá? Ou até mais, que a gente vem comentando com vocês sobre as situações dos nossos principais jogadores que estão fora por lesão, que é o Lucas e também o Oscar. E durante essa semana aí, 10 dias ou mais, a gente sempre comentou aqui nas informações que existia uma expectativa boa de que o Lucas ou o Oscar voltassem para o jogo contra o Libertad, que é amanhã lá no Paraguai, né? Mas infelizmente não vai acontecer, ó. Segundo o GE, o Lucas Moura ainda não vai reforçar o São Paulo diante do Libertad do Paraguai em compromisso pela terceira rodada da Conmebol Libertadores nesta quarta-feira, tá? Então ele segue aí de fora. Além do Lucas, o São Paulo também vai seguir sem o Oscar, que tem uma lesão na posterior da coxa esquerda, tá? Então tinha uma expectativa de um dos dois voltar, ou os dois mesmo, né? Voltar aí no jogo contra o Libertad. Só que os caras não estão nem treinando ainda com o elenco. Então, cara, se os caras não estão treinando, é impossível eles participarem aí do jogo de amanhã, tá? Aí o André Hernan traz aqui outra informação. Não só contra o Libertad, mas o Lucas Moura também segue de fora para a partida contra o Ceará no final de semana. O jogador não voltou a treinar com o elenco, tá? Então, contra o Libertad amanhã e contra o Ceará no final de semana, é certo aí que o Lucas não vai voltar, infelizmente. Tá? Infelizmente, o São Paulo postou algumas fotos ali na semana passada que ele estava treinando aí com bola, né? Correndo no gramado, fazendo algumas atividades ali com bola, mas ele não está treinando de fato com o elenco, entendeu? Treinando, fazendo aquele coletivo com o elenco, treinando ele já com contato com os outros jogadores, não tem isso ainda, então ele fica de fora aí, né, desses dois próximos jogos do São Paulo. Cara, ele se machucou no jogo contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, que teve aquele pênalti escandaloso pro Palmeiras. E ele segue de fora desde aquele dia, né? O maldito gramado sintético, né? O Lucas se machucou no Allianz Parque na grama sintética, o Caleri se machucou contra o Botafogo no raio da grama sintética. É impressionante, tá, cara? Tipo assim, se o São Paulo for jogar em uma grama sintética, não tiver nenhum lesionado, tem que comemorar, tem que fazer festa, entendeu? Porque é impressionante o prejuízo que o São Paulo tem quando tá jogando no raio da grama sintética. É negócio de maluco, cara, de maluco aí, tá? O próprio Lucas deu uma entrevista pro GE e perguntaram sobre a volta dele. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Estou louco para poder voltar, para estar em campo ajudando os meus companheiros. Mas existe um prazo biológico para respeitar. A lesão não foi simples, mas estou me recuperando bem. Se Deus quiser, mais uns dias estarei de volta." Fecha aspas aí para o Lucas, então. Se Deus quiser, mais uns dias estarei de volta. Acho que esses uns dias que ele fala é para poder treinar, né, com o elenco. Para treinar com o elenco, aí sim depois ele vai estar disponível aí para poder ser relacionado para os jogos do São Paulo, né, cara? Isso faz uma falta muito grande, né, velho? Eles que eu falo, o Lucas e também o Oscar, fora o Luiz Gustavo, o Paulo Maia, né, cara? Todo mundo faz falta aí porque teve muito mais saídas do que chegadas esse ano, então você tem que ter ali muitas opções para poder levar as três competições, que é Brasileiro, Libertadores e já chega a Copa do Brasil também. Nesse mês ainda tem jogo contra o Náutico pela Copa do Brasil. Belezinha, rapaziada? Vamos mudar de assunto agora e vamos falar aqui, né, cara? Ai. CBF admitiu nesta segunda-feira, um dia após a vitória do São Paulo sobre o Santos por 2-1, que o árbitro da partida, Wilton Pereira Sampaio, errou ao não marcar o pênalti para o São Paulo em lance com Alves, que foi derrubado na área. É uma brincadeira isso aqui, né? De novo, é sempre a mesma história, tá? Teve esse pênalti bizarro em cima do Alves que não foi marcado, entendeu? E a CBF admitiu que realmente foi um erro, que o pênalti tinha que ter sido marcado. Aí coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, aí. O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF, até bonito, né? Quem vê pensa que até que os caras são bons,
Repetindo, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF emitiu um comunicado oficial sobre o clássico, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? E tentar admitir de forma oficial em um comunicado que realmente foi um erro não ter marcado o pênalti em cima do Alves. Uma sacanagem aí, né? Comprovado, né? Tanto é que a própria CBF admitindo aí que foi um erro não marcar o pênalti aí em cima do VAR. Só para ler um trechinho disso aqui, né? Porque vamos ficar perdendo muito tempo com isso, eles colocaram o seguinte, ó, no comunicado. O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O goleiro do Santos atinge a perna do adversário antes de tocar na bola. Isso aqui todo mundo sabe, cara. Isso aqui tava claro, mano. Nas câmeras da transmissão do jogo, dava pra ver que o Brasão pega no Alves e depois que ele vai na bola. Entendeu? Essa imagem aí é que você consegue ver claramente que ele vai primeiro na perna do Alves e depois na bola. E isso é pênalti, velho. Entendeu? Aí tem aquele negócio. São Paulo ganhou o jogo, aí não vai ter tanto barulho, mas não importa. Teve o erro, a gente podia ter ganhado de 5-0. Mas teve o erro, a gente tem que falar. Entendeu? E mais um, né, rapaz? Porque teve lá muita gente fala que o São Paulo foi beneficiado no jogo contra o Sport, naquele pênalti. Eu achei que foi pênalti porque o jogador vai claramente na perna do Luciano, né? Tem um toque, ponto. Aí depois de lá pra cá teve a não expulsão do Lianco no primeiro tempo ainda contra o Galo, né? Que era pra gente poder jogar o segundo tempo inteiro com a mais. A gente foi prejudicado no jogo. Teve o gol do Ferrez anulado contra o Botafogo e esse pênalti não marcado contra o Santos, né? Então, se a gente foi beneficiado de um jogo, fomos prejudicados em 3, né? Pra você ver aí como é que é. O saldo é muito negativo pro lado do São Paulo, mas isso aqui já acontece desde sempre, não é nenhuma novidade aí não, tá? Ontem, na segunda-feira, o Souza, né, o Souza que jogou no São Paulo, né, que é comentarista do Dono da Bola, né, vários programas que ele participa, ele postou o seguinte no Instagram dele, olha só. A juizada tá deitando no São Paulo no Morumbi. A cada falta é pênalti. Ô diretoria, vocês não estão vendo isso? Ou eu estou ficando louco, né? A cada falta é pênalti. Acho que ele tá falando do lance do pênalti, né, que foi o pênalti do Santos, que foi que bateu no braço do Enzo Dias, né? Ô Souza, você, cara, que trabalha com futebol, né, comenta, você sabe muito bem como é que funciona a diretoria do São Paulo. Os caras ficam quietos, né? Belmonte e Casares são 2 covardes, acontece o que acontece com o São Paulo em relação à arbitragem, nunca acontece nada, entendeu? Até agora, não teve nenhuma punição, né, pro árbitro que apitou o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, né, depois daquele pênalti escandaloso que teve, não teve até agora nenhuma punição, entendeu? Passou, né, a Federação Paulista lá admitiu o erro, Palmeiras para a final, o São Paulo teve o prejuízo, o árbitro não foi punido e ficou elas por elas. No final, só o São Paulo se deu mal, entendeu? E a diretoria faz o quê? Nada. Terceiro jogo que a gente é prejudicado no Brasileirão, 5 jogos, em 3 a gente foi prejudicado e acontece o quê? Nada. E não vai acontecer nada porque a diretoria de São Paulo é isso aí, cara, entendeu? Os caras, é impressionante como é que os caras são ruins, não defendem o próprio clube, não representam o próprio clube, né? E assim, não dá pra esperar muita coisa desses caras não, velho. Eles são muito ruins em tudo, entendeu? Em tudo que eles fazem aí, eles são realmente muito, muito ruins. É um negócio assim, de maluco. Então tá aí, né? Sacanagem aí comprovada contra o São Paulo. A própria CBF admitindo aí o erro contra o São Paulo mais uma vez. E nunca acontece, nessa mesma rodada que teve esse erro no jogo do São Paulo contra o Santos, teve o jogo do Inter contra o Grêmio, né? Que foi o Grenal, um clássico. Teve o pênalti lá pro Grêmio que não foi marcado. E a CBF também admitiu o erro e não marcar o pênalti pro Grêmio, né? E fica assim, rapaz. Teve 2 erros bizarros. A CBF vai lá e esconde, admite o erro. Ó, erramos aqui que não sei o quê. Aí o que acontece? Nada. Entendeu? Os árbitros nem punidos são. Nem punidos são. Porque é um negócio assim completamente vergonhoso. Nunca acontece nada. É uma vergonha. Cara, arbitragem no Brasil é um negócio assim que, olha... É surreal a arbitragem no Brasil. Surreal. Uhum. Mas enfim, vamos mudar de assunto aí. E esse último jogo do São Paulo contra o Santos, tá ainda falando sobre esse jogo, né? Não especificamente sobre o jogo, né? Mas foi um jogo que o Zubeldia bateu a marca aí de 1 ano pelo São Paulo. E a gente sabe que não só no São Paulo, mas como no Brasil como todo, o futebol brasileiro, é muito difícil ver um técnico ficar 1 ano em time, 1 ano e meio, 2 anos. Geralmente os caras ficam 3 meses, 4 meses, 6 meses e vão embora porque é uma dança das cadeiras bizarra que acontece no futebol brasileiro, né? E olha só, todos os técnicos do São Paulo
tá? Aí que completaram um ano no comando do São Paulo nesse século, tá? Nesse século aí. A gente tem aqui, rapaz, olha só, o Muricy Ramalho que ficou 2 vezes, olha só. No século, tá? Isso aqui, que completou mais de um ano. Muricy Ramalho ficou de 2006, tá? Janeiro de 2006 até junho de 2009, que foi quando a gente emendou aquele espetacular tri do Campeonato Brasileiro. E depois teve outra passagem dele também, que ele ficou de setembro de 2013 até abril de 2015, tá? Então, o Muricy completou, ficou mais de um ano no São Paulo aí, nesse século, por 2 vezes, tá? Aí a gente depois teve aí o Ricardo Gomes, que ficou aí, né, de junho de 2009 até agosto de 2010. Teve também o Ney Franco, que ficou de julho de 2012 até julho de 2013. Mais recentemente, o Fernando Diniz, tá, que ficou de setembro de 2019 até fevereiro de 2021. Rogério Ceni, o mito, né? Mito como jogador, né? Porque como técnico não foi. O Rogério Ceni ficou aí de outubro de 2021 até abril de 2023. E por último, ele, Zubeldia, que completou um ano, né, no último domingo aí. Ele chegou em abril de 2024. Se não me engano, foi exatamente no dia 20 de abril de 2024. E completou um ano aí no jogo contra o Santos, né? Então a gente teve aí Zubeldia, Ceni, Diniz, Ney Franco, Ricardo Gomes e o Muricy 2 vezes, né? Foram 2 trabalhos do Muricy que ele completou mais de um ano, então apenas 7 vezes no século tivemos aí o técnico aí completando mais de um ano. Isso é muito... como eu falo, isso diz muito sobre o futebol brasileiro, né, cara? Da dança das cadeiras, os técnicos têm pouco tempo para trabalhar e tudo mais, né? Enfim. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.